Olá, estudantes, sou a professora Jânia. Vamos continuar aqui na nossa disciplina Tecnologias de Tratamento Ambiental. A gente está estudando algumas tecnologias utilizadas para tratamento de resíduos e especificamente a gente está abordando, o tratamento de resíduos líquidos, que são os efluentes, certo? Então, nessa aula de hoje a gente vai falar continuando falando sobre tratamento biológico, que são vários tipos de tratamento biológico, tá? A gente já viu nas nossas aulas anteriores algumas opções, muitas opções, tá? E hoje a gente vai falar sobre o tratamento com biotecnologia. Esse assunto vocês podem encontrar na apostila de estudo de vocês a partir da página 30, ok? Então, assim, quando a gente fala de tratamento com biotecnologia, a gente está falando aqui, de produtos que são criados, que são gerados em laboratórios, dentro de um projeto, elaborado, projeto de pesquisa que é proposto. E às vezes, essa pesquisa ela demora anos para se ter um resultado, eficiente, certo? Então, a biotecnologia, ela na verdade veio mesmo para renovar, Na maioria das vezes ela é sustentável, certo? Então, a gente vai ver agora alguns sistemas que a gente pode, então, conhecer, que é opção, para tratamento, de efluentes. Bom, um sistema que não precisa ser mecanizado e é anaeróbico, tá? Então, baseia-se no aumento da eficiência do processo natural, adicionando-se bactérias selecionadas e concentradas. Então, quando fala de bactérias selecionadas, são bactérias estudadas, aqueles grupos de bactérias que já faziam aquela decomposição natural, de efluentes, de uma forma convencional e natural, elas foram estudadas e essas bactérias foram, então, reproduzidas, conforme o estudo dessas bactérias, foram então reproduzidas em laboratório, tá? Observando, e avaliando então a eficiência, desses decompositores, ok? Não só bactérias, a gente está falando de bactérias especificamente aqui, mas pode ser de outros organismos, como por exemplo algas, as bactérias utilizadas são aquelas com maior capacidade para decomposição conforme o material predominante no efluente. Bom, o processo consiste na inoculação contínua das bactérias no fluxo de efluente, o qual deverá ser retido durante alguns dias, certo? Então, inoculação contínua de bactérias, a gente já até viu nos outros sistemas, aqueles mecanizados lá, a utilização de oxigênio, para fazer a decomposição, do efluente, certo? Agora a gente está vendo aqui a inoculação contínua de bactérias, tá? Lá a gente viu que o oxigênio era colocado ali para poder ativar mais ainda, a decomposição junto mesmo ali, com o micro-organismo que tinha lá dentro, que são as bactérias. Os tanques ou então as lagoas para o tratamento não precisam ter um formato especial e não tem limite de profundidade, tá? Então, o que é importante aqui, é essa contínua inoculação, de bactérias para o tratamento desse efluente. Em áreas com escassez de água, essa tecnologia de tratamento, ela tem aperfeiçoado para permitir, então, o reuso da água, certo? Especialmente para a agricultura, Então, pode ser utilizada essa água na agricultura. Grande consumidora, na agricultura, que é uma grande consumidora, certo? E na indústria, no caso, para fazer refrigeração, dos equipamentos ou em processos que não requer água potável, certo? Então, quando a gente fala assim, vai ser usado na agricultura, a gente pode ver que tem muita irrigação na agricultura, Então, por que não usar essa água que pode ser reutilizada, tá? Então, aqui é um exemplo, de cultivo de microalgas, tá? Um processo bem equipado, com várias parcerias, onde se faz esse cultivo em laboratório de microalgas, e utiliza essas microalgas para fazer, então, esse tratamento de efluentes. Vocês podem encontrar essas informações, nessa página aqui, nesse site, Algae, certo? Onde vocês vão conhecer, vão se aprofundar melhor nessas informações aqui, e até para vocês que são estudantes de técnicos em meio ambiente, vocês se inteirar dessas informações de biotecnologias que eu acredito assim, e posso dizer que elas veio para ficar, Então, quanto mais você conhecer, mais você estudar, você vai estar preparado,
né, para poder então orientar esse tipo de tratamento de efluentes, tá? A gente sabe que já tem muitos que são utilizados, mas muitos ainda vão aparecer por aí, tá? Porque esses estudos, né, eles passam anos sendo realizados até ver realmente que tem então sucesso, tá? Então aqui é esse modelo onde produz essa biomassa aqui de microalgas, certo? Em laboratório. E essa biotecnologia, né, a gente chama ela de biorremediação, tá? Vocês podem entrar naquele site então e vocês vão ver, tá? Biorremediação. Até anterior que eu falei sobre a inoculação da bactéria, pode também ser chamada de biorremediação, né? Porque é uma bactéria que é cultivada em laboratório, né? E aqui a gente está falando então de algas, tá? A biotecnologia é melhor de forma segura, natural, sustentável e com baixo custo. Trata-se da biotecnologia através da biorremediação, né, a qual tem se mostrado altamente eficiente para despoluir e recuperar águas e solos que retornam à sua condição original, certo? Então, a biotecnologia, ela proporciona, né, isso aqui. A gente tem aqui, por exemplo, uma caixa de esgoto, né, onde a gente sabe que os esgotos domésticos também às vezes dão trabalho, às vezes entope, né, dá mau cheiro, certo? Então essa empresa, ela fez essa criação desse produto aqui, né, 100% natural, né, dentro desse estudo de biotecnologia, onde pode ser utilizado em caixas de esgoto, né, para diluir, né, esse efluente que é tão espesso, né, que às vezes entope a canalização, tá? Bom, a biorremediação é absolutamente segura e inofensiva à saúde de pessoas e animais. Se utiliza de micro-organismos benéficos como fungo, leveduras, plantas, algas verdes e também enzimas, tá? São enzimas também que são sintetizadas em laboratórios, tá? Que pode ser oriundas de várias fontes, ok? E também, né, de bactérias. Para digerir e degradar de forma acelerada a matéria orgânica, né, de poluentes, como alimentos, óleos, né, nas caixas de esgoto tem muita gordura, né, por exemplo, de folhas, fazendo então uma faxina completa, né, utilizando essas técnicas, esse meio aqui, né, voltado então para a biorremediação. Bom, aqui tem uma imagem onde a gente pode ver, né, que foi retirada desse site mesmo, aqui onde eu disse para vocês consultarem essas informações, certo? Onde a gente vê aqui efluentes de abatedouro de aves, né? Então a gente vê aqui um efluente bem espesso, né, de produtos, né, vamos dizer, dos produtos finais, né, no efluente. Aqui a gente tem durante o processo, né, de tratamento, e aqui a gente já tem então um processo onde a gente vê água, né, água que pode ser então reutilizada. Aqui é um efluente de fecularia, né, onde há a produção de fécula, né, onde a gente vê aqui esse resíduo, esse efluente, e onde a gente vê aqui esse efluente depois, né, tratado, certo? Já próprio para ser então reutilizado. Aqui também é um tipo de tratamento que foi realizado, né, usando aqui bioenzimas, tá? Bioenzimas, onde depois pôde-se então fazer, né, a reutilização dessa água. Então, com esses exemplos aqui, né, de opções que nós vimos, que é a biorremediação, o uso de bactérias, vamos dizer assim, tecnológicas, né, que são cultivadas, né, em laboratório, assim como as microalgas cultivadas em laboratório, elas são eficientes, tá, para fazer então, né, o tratamento de efluentes, né, e são ferramentas dentro da biotecnologia, certo? Então espero que vocês tenham aprendido, desejo muito entusiasmo no estudo de vocês e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!